5 filmes essenciais para todo fotógrafo, filmes para te inspirar sobre luz, sobre enquadramento, sobre cores e principalmente filmes bons para você assistir com qualquer pessoa, não só com outros fotógrafos. Se liga na lista. Antes de mais nada, se você está aqui é porque você curte fotografia, então aproveita e se inscreve aqui no canal do YouTube, segue a gente no Instagram, no Facebook para receber sempre novo conteúdo sobre fotografia. Então essa aqui é a minha lista de 5 filmes essenciais para todo fotógrafo e os meus critérios para escolher esses filmes aqui são principalmente direção de fotografia e direção de arte. Para quem não se lembra, no cinema a direção de fotografia é sobre principalmente enquadramento, sobre a luz que é usada no filme, antigamente sobre a película que era usada, sobre as lentes que são usadas, enfim, alguns aspectos técnicos sobre a visualidade do filme, e a direção de arte também vai mais ou menos por aí. Ela fala sobre objetos, cores que são usados no filme, a cenografia e outras questões nesse sentido também visual. E para começar, o filme que eu considero o mais polêmico aqui dessa lista, porque ele não é filmado, ele é um desenho animado chamado A Viagem de Chihiro, do Hayao Miyazaki. Antes de assistir A Viagem de Chihiro, eu tinha um pouquinho de preconceito com a animação japonesa, porque é outra cultura, outra coisa, eu não entendia direito. Fui assistir A Viagem de Chihiro, saí do filme sem entender metade do filme, mas eu não sei porque, eu me senti muito bem. Uma semana depois eu continuava pensando naquele filme, e aí eu fui atrás de conhecer todos os filmes do Hayao Miyazaki, do estúdio dele, o estúdio Ghibli, e eu simplesmente me apaixonei. Tem 3 coisas aí que eu acho que a gente tem que aprender com esse filme. A primeira é quebrar preconceitos, eu acho isso super importante para qualquer fotógrafo. A segunda coisa é adquirir culturas novas, porque o filme traz a cultura japonesa que é completamente diferente da nossa, isso também é muito importante para o fotógrafo estar aberto para coisas novas. E a terceira é que a gente tem muito a aprender com os desenhistas e com os pintores, por isso que eu coloquei por primeiro aqui uma animação. Se a gente entendesse de luz, se nós fotógrafos entendêssemos de luz, de cor, metade do que os desenhistas e pintores entendem, a gente ia fotografar muito melhor. Então, esse filme é cheio de detalhezinhos, coisas que só reparando mesmo, e que o cara teve que desenhar, teve todo um trabalho. O Hayao Miyazaki é super detalhista em todos os filmes dele. Aliás, eu só escolhi A Viagem de Chihiro aqui, mas qualquer filme dele é sensacional nesse sentido, cheio de detalhes. Luz super cuidadosa. Aliás, tem uma cena de um outro filme que é O Meu Vizinho Totoro, que super me impressionou quando eu assisti. O filme é todo com cores normais, de repente a menina entra em um lugar escuro e as cores do desenho ficam mais azuladas, menos coloridas, e eu pensei, nossa, olha esse detalhe. É exatamente assim que a gente enxerga de noite, quando a gente... Você lembra aquilo de cones, bastonetes, a coisa do nosso olho? De noite a gente não consegue enxergar cor muito bem. Então, como a menina estava no escuro, eles não colocaram cores muito vivas no filme. Isso é um detalhe para mim que poderia passar batido, que muitas pessoas não iam desenhar daquela maneira, mas é o nível de detalhe que tem nesses filmes do Hayao Miyazaki. Isso é uma coisa para nós fotógrafos aprendermos. Detalhes de luz, detalhes de cores, detalhes. Então tá aí o primeiro filme, A Viagem de Chihiro, do Miyazaki. O segundo filme que eu vou falar aqui é de um mestre das cores, super conhecido pelas cores que ele coloca nos filmes, Pedro Almodóvar, o filme Vou Ver. Veio pra mim a piada de tiozão de eu vou assistir o filme Vou Ver. O Almodóvar é um cineasta espanhol, super conhecido pelas cores que ele emprega nos filmes dele. Ele pensa muito nas cores e as cores têm funções específicas, elas comunicam muito nos filmes dele. E são filmes muito coloridos, com muito azul, muito verde, muito amarelo berrante, e principalmente o vermelho. O vermelho é a cor do Almodóvar, a cor da paixão, a cor da morte. Os roteiros deles são sensacionais também, mas o principal são as cores. Tem até aquela música da Adriana Calcanhoto que fala Cores de Almodóvar, de tão reconhecido que é. E eu escolhi Vou Ver porque, além de ser uma trama que eu gosto muito, também é um filme, assim como o Hayao Miyazaki, uma coisa muito legal do Almodóvar, geralmente nos filmes dele, os personagens principais, os protagonistas, são mulheres fortes, isso eu acho muito legal também. Mas um motivo também que está cada vez mais incipiente na nossa sociedade e, principalmente na fotografia, também nas artes em geral, mais um motivo pra gente assistir esses filmes. Eu escolhi Vou Ver porque é o meu filme favorito do Almodóvar, mas assim como o Miyazaki, você pode escolher qualquer filme do Almodóvar para assistir, as cores vão estar presentes lá, você vai poder analisar, vai poder curtir, vai poder pirar nessas cores e se impressionar com o uso que ele faz desse artifício.
Almodóvar, então, se você curte cores, é essencial para você se inspirar. Callaros, sentaros, esta mujer va a cantar. Buenas noches. Yo quería agradeceros al equipo el trabajo que nos habéis dado estas semanas. Muchas gracias de todo corazón. Yo hace mucho tiempo que no canto, mucho. Pero hoy me voy a animar, a ver qué sale. E para continuar falando de cores, vou falar aqui de outro diretor super conhecido por esse motivo, que é o Wes Anderson. E aqui a história é a mesma, todos os filmes do Wes Anderson são sensacionais, mas eu escolhi o meu favorito, que é O Grande Hotel Budapeste. Presta atenção nas paletas de cores que o Anderson usa aqui, olha só essas combinações de cores, esse cara é demais. E não é só cores não, ele usa essas cores, esses tons pastéis, as cores mais retrô, mas também tem muito a ver com o enquadramento que ele faz dos objetos, ele usa muito simetria, ele escolhe cenários, lugares muito diferentes, muito únicos, meio retrô, e tem uma coisa muito legal também, que isso é uma característica dele. Alguns fãs criaram aí um Instagram chamado Accidentally Wes Anderson, que as pessoas encontram lugares no mundo que parecem locações do Wes Anderson. Então a pessoa acha um lugar diferentão, um lugar meio retrô, com umas cores malucas, uma combinação bonita de paleta de cores, e postam lá no Instagram. Dá uma olhada, segue esses caras que é muito legal. E assiste os filmes do Wes Anderson, esse em especial, O Grande Hotel Budapeste, mas todos são muito bons. O quarto filme, ainda falando de cores, um dos meus filmes favoritos da vida, O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, do diretor Jean-Pierre Jeunet. Esse filme, além de ter uma história fantástica, mas a própria história é inspiradora, os cenários são inspiradores, se passa lá na cidade romântica de Paris. Ele também trata a cor de uma maneira fenomenal, com cores super vivas, amarelos, vermelhos e verdes, super bem combinados, representando os personagens. Esse filme é lindo, esse filme foi gravado ainda na época de filme e foi processado em várias máquinas, teve toda uma questão complicada para chegar nessa visualidade que ele tem hoje. E tem uma coisa que eu acho muito legal nesse filme, é que o diretor declara que ele foi inspirado num artista, toda essa visualidade, essa estética foi inspirada principalmente na obra de um artista brasileiro. O mais legal é que é um cara brasileiro, um cara de Santa Catarina e que estudou na mesma faculdade que eu, o Juarez Machado, que estudou na Belas Artes aqui de Curitiba, e que, olha só que legal, eu tenho um livro dele que ele fez em homenagem à minha cidade de Curitiba, quando a cidade fez 300 anos, ele pintou diversos cenários aqui da cidade, e são cenários aqui da cidade com cara de Amélie Poulain, é legal demais. Eu acho muito legal que você consegue correlacionar a estética do filme com a estética dessas imagens que tem, dessas pinturas do Juarez Machado. Mais um motivo para eu curtir muito O Fabuloso Destino de Amélie Poulain e te indicar esse filme. E finalmente o quinto filme, agora deixando a cor um pouquinho de lado e falando sobre fotografia, sobre enquadramento, sobre luz, o filme O Regresso, do diretor Alejandro Iñárritu, e que me chama principalmente a atenção aqui não é somente o diretor, mas principalmente o diretor de fotografia, o Emmanuel Lubezki. O Lubezki ganhou 3 Oscars seguidos de direção de fotografia, olha só, em 14 ele ganhou por Gravidade, em 15 ele ganhou por Birdman, que foi com o mesmo diretor, Iñárritu, e em 16 ele ganhou por esse filme O Regresso. E foi por isso que eu fui assistir esse filme e não me decepcionei. O Regresso é demais. Foi um filme gravado praticamente só com luz natural. É um filme ambientado em séculos atrás, somente com natureza, lá no meio do nada, lá no meio da neve dos Estados Unidos, e que o diretor de fotografia decidiu usar somente luz natural, o que é muito difícil, é quase impossível para um filme. Pensa só, de repente a luz está vindo de cá e você acha que deveria vir de lá. E aí você, em vez de simplesmente trocar o seu refletor de lugar, você tem que esperar o sol de lá até lá. Então assim, é uma loucura que o Lubezki fez e é um filme maravilhoso. Além disso, ele usou lentes grande-angulares, praticamente só lentes grande-angulares para fazer o filme. E isso faz com que o cinegrafista se aproxime bastante do ator. E aí a gente tem closes que nos dão a impressão de estar muito próximos realmente
de toda a ação do filme. Isso também é sensacional. Falo do Lubezki, a mesma coisa que eu falo aí dos outros diretores. Assista também Gravidade, assista Birdland, porque a fotografia de todos esses filmes é maravilhosa, mas O Regresso supera todos, é demais. Assista. Então essa é a minha lista de 5 filmes essenciais para todo fotógrafo. São filmes de ficção. Em breve eu penso fazer aqui um só sobre documentários. Mas eu sei que essa lista é aberta, obviamente não é definitiva. Tem mais centenas de filmes aí que são muito legais para fotógrafos. Então eu quero te pedir, se você tem algum filme, alguma indicação, comenta aqui embaixo. Para que eu saiba, para que todo mundo saiba aí outros filmes maravilhosos para que fotógrafos assistam. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, indica para os seus amigos, siga nossa página no Instagram, siga nossa página no Face, se inscreve aqui no YouTube, que a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!